precisamos mesmo de tudo que compramos? Ou melhor, compramos o que realmente precisamos? Por muito tempo, nós fomos cultivando que o fato de consumir gera bem-estar. Porque o que é preocupante é quando o seu objetivo é comprar e não utilizar. Você tem que se cercar na publicidade de muita criatividade, né? De muito apelo. Consumimos muito ao longo de uma vida, cada um de nós tem um enorme impacto. Se eu não consigo em casa fazer uma escolha de um produto que é suficiente, que garante o meio ambiente, como é que eu vou querer salvar o planeta? Hoje eu vim conhecer um apartamento que foi todo projetado para atender as necessidades desses consumidores que estão cada vez mais exigentes nessa questão da economia dos recursos. Vi nas comunidades as pessoas plantando e usando agrotóxica. Eu disse, meu Deus, isso vai para minha mesa, né? A consciência de ter uma vida ecológica e uma vida sustentável vem desde criança. Consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. E quem pensa que consumo consciente e economia não combinam, se engana. Eles andam de mãos dadas. Um dos pontos fortes é o não desperdício. As escolhas que fazemos no nosso cotidiano dizem muito do que somos e do mundo que queremos. Consumir sem consumir o planeta em que vivemos. Eis mais um dilema ambiental que nos desafia a todos e que começa a ser enfrentado como um modo de vida pregado por 10 entre 10 ambientalistas, o consumo consciente. Pena que essa onda ainda não pegou 100% das ruas. O que é consumo consciente? Não. Consumo consciente? Parece que não, agora no momento não. A gente não gasta além da conta, né? Consumo de algum alimento. Consumo consciente é você saber o que comprar e saber o quanto você pode pagar. É não comprar aquilo que você não necessita realmente. A humanidade já consome 25% mais recursos naturais que a capacidade de renovação do planeta. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem nesse mesmo ritmo, em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas Terra para atender nossas necessidades de água, energia e alimentos. Esta situação já se reflete, por exemplo, no acesso irregular à água de boa qualidade em várias partes do mundo, na poluição dos grandes centros urbanos e no aquecimento global. Estamos diante de uma questão que põe em risco a vida da própria humanidade. E um bom começo para mudar essa equação é a partir das escolhas de consumo. Todo consumo causa impacto, positivo ou negativo, na economia, nas relações sociais, na natureza e em você mesmo. Ter consciência desses impactos é escolher o que comprar, de quem comprar e definir a maneira de usar e como descartar o que não serve mais. O consumidor consciente busca maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos. A melhor resposta para contrapor a corrente do consumo desenfreado é a educação. O que é bem-estar e felicidade? Por muito tempo, nós fomos cultivando que o consumo é o próprio bem-estar. O fato de consumir gera bem-estar. O fato de consumir é que gera felicidade. Na medida em que essas tecnologias vão se estabilizando, pouco a pouco nós vamos educar a nova geração a primeiro definir o seu objetivo de vida, o seu projeto de vida, para que o consumo seja um meio para alcançar os objetivos desse projeto. E, portanto, o consumo passa a ser um meio para o bem-estar e para a felicidade e não um meio para consumir unicamente para acreditar que isso dá um sentimento de bem-estar momentâneo. O consumidor consciente busca o equilíbrio entre sua satisfação pessoal e a sustentabilidade. Em todo o mundo, existem pessoas e instituições dedicadas a disseminar o conceito e a prática desse tipo de consumo. A jornalista Aretusa Pereira é o que se pode chamar de consumidora consciente. Há 2 anos adotou um modo de vida mais sustentável. Fez a opção por ecobags em vez de sacolas de plástico, uma prática que influencia toda a família.
Eu sempre tive uma vivência, né, familiar, onde era voltado para a questão ecológica, né, devido ao fato de meus pais trabalharem no INPA, trabalharem com peixes, buscando eliminar a pesca predatória. Então, assim, a consciência de ter uma vida ecológica e uma vida sustentável vem desde criança. Só que com essa globalização da sustentabilidade, de olhar um pouquinho mais para o futuro, como é que a gente vai estar daqui a algum tempo em relação a essa utilização de plásticos, enfim, essa globalização da maneira sustentável e ecológica de se viver, a gente tentou incorporar isso muito mais no nosso dia a dia. No Brasil, o Instituto Acatu é hoje um grande mobilizador de ações em prol do consumo consciente em várias esferas da sociedade. A sede fica em São Paulo, mas há parceiros por todo o país. Nós trabalhamos basicamente em comunicação e em educação. Na comunicação, o que a gente procura fazer é sensibilizar o consumidor para o fato de que o ato de consumo é um ato poderoso. Muitas vezes a gente acha que individualmente a gente faz pouca diferença, que o nosso ato de consumo vai ter algum impacto eventualmente, mas que isso não vai fazer grande diferença. O que o Acatu procura mostrar é que como nós vivemos longamente, felizmente aliás, e consumimos muito, ao longo de uma vida, cada um de nós tem um enorme impacto. Como um exemplo, só no escovar os dentes 3 vezes por dia, 2 minutos a cada vez, se nós fecharmos a torneira, nós vamos economizar durante a vida 3/4 de uma piscina olímpica cheia de água. Outra instituição que trabalha na mesma direção do Acatu é a FAES, Fundação Amazônia Sustentável. Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, leva às comunidades do interior diversas ações de consumo consciente. Temos hoje 8.000 famílias ribeirinhas que são assistidas pela FAES e estamos organizando as cadeias produtivas, ajudando na educação, na melhoria também da saúde, em parceria com o governo do estado e com as prefeituras, e principalmente olhando atividades de capacitação que gerem renda e sustentabilidade, com as famílias assumindo o compromisso de desmatamento zero. Precisamos mesmo de tudo que compramos? Ou melhor, compramos o que realmente precisamos? No próximo bloco, Nova Amazônia coloca em discussão a relação consumismo e publicidade. Fica com a gente. Acabou. Num mundo em que a pressa não é inimiga da perfeição, passam diariamente aos nossos olhos um sem número de novos produtos, marcas, serviços, inovações úteis e um sem número de inúteis. A renovação dos objetos de desejo de consumo é pra lá de veloz. Imposição da mídia ou apenas uma vontade louca de ter o último modelo de celular, a nova TV de plasma, um carro zero? É lícito desejar mais conforto, querer usufruir da tecnologia disponível, da roupa da moda, mas a que preço? Muito do consumo exagerado passa por suprir carências afetivas, tanto é que essas compras impulsivas, elas vão tendo várias denominações, dentre as quais a gente já escuta dizer que são compras emocionais. Então, de fato, a gente não precisa de tudo isso que a gente está consumindo, né? E quando a gente toma consciência disso, a gente melhora o nosso orçamento, né? Particular, familiar, porque as questões que afetam o indivíduo, elas afetam em cadeia toda a família. Não existe um consumo desenfreado que não tenha repercussões na família. Mais do que formar massa crítica, estudiosos apontam: a mídia multiplica hoje a massa consumidora. Cria-se com isso um círculo vicioso que pode se tornar uma patologia. Doutora, e quando isso vira uma obsessão? Assim, esse é um ponto muito relevante, porque as compulsões, elas se caracterizam e estão muito vinculadas à questão da ansiedade. Quando você tem alguma coisa que extrapola esse limite, porque o difícil é a gente achar esse ponto de equilíbrio. Consumir é natural que a gente veja uma blusa bonita na vitrine, que a gente queira, né, que a gente queira botar uma roupa nova numa determinada ocasião, que a gente consuma
dentro daquilo que a gente pode pagar, né? E dentro daquilo, realizando alguns desejos. Tudo aquilo que é excesso, a gente já tem que ter uma preocupação. Com o consumo não é diferente. Isso que a gente dá o nome de oniomania, que é esse excesso de consumo, isso tem repercussões mesmo, porque passa pela questão da autoestima do sujeito, passa pela questão de como ele se relaciona com as pessoas e com os objetos. Porque o que é preocupante é quando você começa a adquirir coisas, quando o seu objetivo é comprar e não utilizar. Para seduzir o consumidor, vale tudo. É aí que entra a criatividade dos meios publicitários, que nos empurram a cada dia mais e mais produtos e serviços. Se de um lado temos uma publicidade transparente e de outro um consumidor informado, a propaganda atua como facilitadora na hora da escolha. Então, como hoje você tem, em tese, muito mais oferta e variedade para um público específico, para um público-alvo, você tem que se cercar na publicidade de muita criatividade, né, de muito apelo, mas, sobretudo, de muita informação. O consumidor, quando ele procura um produto ou um serviço para consumir, ele precisa estar muito bem informado. A indústria já percebeu isso, tanto a indústria de bens quanto a indústria de serviços. Um consumidor, ele consome muito mais facilmente, ele adere muito mais facilmente a uma ideia, a uma causa e a um produto, ao consumo de um produto, se ele estiver bem informado. Edson Costa não acredita que a publicidade seja vilã dos excessos. Prefere apostar noutra direção, na formação de um consumidor cada vez mais consciente. O consumidor, o cliente sempre é o rei da história, isso nunca acho que teve tanta validade quanto agora. Porque agora é um rei com informação, com capacidade financeira, decisão, né, e que efetivamente ele controla o seu negócio de produção. Quer dizer, se você voltar um pouquinho na história, antes da Revolução Industrial era assim, o cara fabricava o que ele queria e jogava e todo mundo tinha que engolir aquilo. Depois de um certo tempo, falou, opa, não está funcionando porque não estão comprando, então é melhor perguntar o que eles estão querendo. Quer dizer, isso nunca teve tanta importância como agora. Consumo, logo sou feliz. Inverter essa lógica não é nada fácil em um mundo onde comprar dá status social. E mais, os modos de produção e o sistema econômico a todo instante nos induzem a aquecer o consumo, a gerar riqueza. Consumo aquecido tem lá seu lado bom. Favorece a oferta de empregos e ascensão econômica. Governos e pessoas arrecadam mais, mas em compensação, ao produzirmos mais, geramos mais lixo de descarte difícil e um grande desgaste de recursos naturais. O conceito de consumo consciente é relativamente novo fora dos movimentos ambientalistas, mas que deve ser resultado de um processo individual que deve começar em casa. Se eu não consigo em casa separar minha caixa de leite, se eu não consigo em casa fazer uma escolha de um produto que é suficiente, que garante o meio ambiente, como é que eu vou querer salvar o planeta? Com que cara eu vou dizer que sou sustentável na minha empresa só para fazer média? Não tem jeito. Então, acho que a questão do consumo hoje ela é determinante. É a cara do movimento ambientalista para o século XXI, desses tempos que estão vindo aí. Sabia que não precisa ser um ambientalista de carteirinha para adotar atitudes de consumidor consciente? Veja o que você pode fazer para contribuir com um mundo melhor no próximo bloco. O Nova Amazônia volta já! O consumo consciente pode ser praticado no dia a dia por meio de pequenas ações que, multiplicadas, causam grande impacto ambiental, social e pessoal. Conversando com pessoas que se dedicam a estudar formas de consumo consciente, o programa Nova Amazônia foi atrás de exemplos práticos e simples de se seguir.
Fomos até a comunidade Jesus Me Deu, zona leste de Manaus, para conhecer a Donizete. Comecei a andar nas comunidades fazendo consultoria técnica pelo Sebrae e eu vi nas comunidades as pessoas plantando e usando agrotóxico e aquilo me deixou de cabelo em pé. Eu disse, meu Deus, isso vai para a minha mesa, né? Então vai para a mesa de várias pessoas. Aí lá no assentamento foi a ideia de reunir algumas pessoas da comunidade e começar a produzir orgânico. E hoje o assentamento ele produz bastante coisas assim orgânico, como hortaliça, para abastecer as feiras de Manaus. E isso vem chamando a atenção das pessoas que também têm consciência de que muito agrotóxico faz muito mal à saúde. Porque você é aquilo que você come, né? Então, de repente, quando você passa a consumir coisas que não te fazem bem, a tua geração futura, ela também não vai, com certeza ela não vai ser muito boa. Hoje, as técnicas de Donizete foram adotadas pela maioria dos produtores rurais vizinhos, que também multiplicam os ensinamentos dela. Que a água é um bem essencial, todo mundo sabe. Mas, na hora de fazer aquele esforço para economizar, aí a coisa pega. Uma pesquisa da WWF, uma ONG de atuação na área ambiental, apontou que o brasileiro sabe exatamente como fazer para economizar água, mas ainda faz muito pouco para sair da teoria e entrar na prática. Nos números da pesquisa, mais uma contradição. 68% dos brasileiros entrevistados acreditam que o maior problema para o abastecimento de água no futuro seja o desperdício. Ao mesmo tempo, 48% dos participantes admitiram gastar muita água em suas casas e não adotar nenhuma medida de economia. No Brasil, apesar de termos na Amazônia a maior bacia hidrográfica do mundo, 67% das residências possuem algum tipo de falta de água. Num quadro como esse, uma mudança de cultura em relação ao consumo de água ganha ares de urgência. Afinal, não é porque se tem muita água disponível que se deva gastá-la de forma irresponsável. O permacultor Vitor Ribeiro pensa assim. Por isso, construiu um sistema de captação de água da chuva nas terras do Instituto Federal de Tecnologia. O que antes era área degradada pelo uso de agrotóxicos, hoje virou um sistema agroflorestal. Nós temos muita água na região, em grande volume, água de ótima qualidade, gerando bastante energia, e essa água é descartada, o que causa um impacto ambiental muito grande, uma vez que ao consumir a água você precisa ter um gasto energético para poço artesiano, locomover a água até das fontes, tratar essa água e trazê-la de volta. Então, o objetivo desse projeto, principalmente, é consumo consciente, no sentido de otimizar o uso da água com qualidade e, dessa forma, evitar o desperdício ou gasto energético que a água tem com o transporte. Deixa eu ver se eu entendi. Então, chove ali naquele telhado, cai direto na calha, da calha vai para aquele tubo branco, onde já é uma espécie de filtro, e depois vem aqui para a cisterna, onde tem o calcário, que já dá uma purificada nessa água. O calcário funciona como um purificador, né? Ele vai matar as bactérias, é como se fosse aqui uma forma de limpeza, um filtro biológico. E depois disso, essa água está pronta para ser reutilizada. Aqui ela é utilizada na irrigação, ela é utilizada nos lagos artificiais e em alguns locais ela pode ser utilizada inclusive para beber. Mas há ainda outras atitudes que o cidadão comum pode tomar para o consumo consciente que estão ao alcance de todos. Na hora da compra, a impulsividade é inimiga. Planeje sempre o que vai comprar para não exagerar. Avalie também seus impactos de consumo. Evite empresas que não levem o meio ambiente e a sociedade em consideração. Na construtora onde trabalha a consultora de marketing Juliana Vanzin, o uso consciente de recursos naturais tem na tecnologia o maior aliado. São os chamados apartamentos inteligentes. E já que o assunto é consumo consciente, hoje eu vim conhecer um apartamento que foi todo projetado para atender as necessidades desses consumidores que estão cada vez mais exigentes nessa questão da economia dos recursos. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com a Juliana, que é responsável pelo marketing, e vai contar tudinho para a gente.
Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Bárbara. Juliana, me conta o que esse apartamento tem de diferencial em relação ao consumo de energia, de água, conta tudo. Bom, ele é um apartamento que ele foi todo projetado para reduzir ao máximo o consumo de energia e de água. Então, por exemplo, os ar-condicionados, eles usam gás ecológico e eles têm uma redução, por ser um sistema especial de ar-condicionado central, que tem até 40% de redução no consumo de energia. Outro diferencial que tem é, por exemplo, você abre a porta do seu apartamento, as portas principais, a porta da varanda, por exemplo. Vamos mostrar. Aqui. Como é que você funciona? está aqui na sala, está tudo climatizado. Aí você vem e você quer dar uma volta, você abre, quer respirar um ar mais puro, automaticamente o ar-condicionado desliga. Os banheiros do apartamento, eles têm nas torneiras uma... Tipo uma peneirinha? Uma peneira, por exemplo, que ela utiliza até 40% menos de água e você não tem nenhuma perda de conforto, porque essa peneira espalha a água de uma forma que parece que você está usando a mesma quantidade. E a mesma coisa nas bacias de descarga. Ela tem um sistema EcoFlush que você escolhe quanto de água você quer. Ela tem 2 botões diferenciados. Isso, ao final do mês, também traz uma redução considerável no consumo de água. Não só nos apartamentos, como em toda a área de lazer também do condomínio. Ela tem uma estação de tratamento de esgotos só para o condomínio, que toda a água das chuvas e essa água que é tratada dos esgotos é utilizada para a lavagem do empreendimento, né? São 10 mil metros quadrados para serem lavados diariamente, é bastante água. E também para irrigação, são muitos jardins, tem muita área de convivência. Toda a irrigação é automatizada e a água é advinda desse sistema, da estação de tratamento de esgoto. É mais caro ter um prédio ecologicamente correto? É mais caro, mas o valor é diluído ao longo do tempo, né? Eu acho que a economia que você tem de 40% numa conta por mês, num apartamento como esse, de quase 200 metros quadrados, ela faz muita diferença. É mais caro, mas as pessoas elas estão dispostas a pagar um pouco mais por isso, porque todos sabemos que a longo prazo isso faz diferença. Fez comprar o apartamento foi a localização e a parte da sustentabilidade, que eu acho que é importante hoje em dia a gente frisar bem essa parte, ter esse objetivo, né? Tem tratamento de esgoto, tratamento da água pluvial, reaproveitamento, né? Para irrigação aqui da parte comum do prédio. Eu acho isso muito importante. E você acha que as pessoas estão passando a comprar, levando a sustentabilidade em questão? Ou fala-se muito e não se pratica tanto? Eu ainda acho que fala-se muito, mas não se pratica. E tem poucos empreendimentos ainda nesse ramo, né? Agora que está aparecendo mais essa parte da sustentabilidade, né? Reflita sobre suas reais necessidades e procure viver com menos. Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar e reutilizar. Quando comprar a crédito, esteja certo de que poderá pagar as prestações. Não jogue fora nada antes de pensar se aquilo que é lixo para você pode ser útil a alguém. Na contramão consumista, existem ainda as feiras de economia solidária. Espaços para o comércio justo, com trabalho colaborativo e lucros compartilhados. Então a economia solidária também está muito ligada ao consumo consciente. Com certeza. O consumo consciente é fundamental. Porque a economia solidária, além de se preocupar com o bem viver das pessoas, se preocupa com a natureza, com o meio ambiente, procura produzir de uma forma correta, ecologicamente correta e procura dar preços justos aos consumidores. Quem ganha com isso é a sociedade, quem ganha com isso é o povo brasileiro, ou melhor dizendo, o povo do mundo, porque está sendo praticado não só no Brasil, mas no mundo inteiro se pratica a economia solidária. Consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. E quem pensa que consumo consciente e economia não combinam, se engana. Eles andam de mãos dadas. Um dos pontos fortes é o não desperdício. Evitar todo tipo de desperdício é a porta de entrada para a aplicação do conceito com mais efetividade. Por isso, vamos pôr a mão na consciência e contribuir para a vida das futuras gerações. O planeta vai saber agradecer.